Bom, pessoal, vou tentar fazer aqui a configuração do DHCP para o pessoal que está com dúvida aí, como configurar a opção do DHCP no servidor. Eu tenho aqui duas máquinas cliente e aqui eu tenho meu PC servidor 1, que é o computador do servidor. Então vamos lá, eu vou ligar ele aqui, esperar um pouco aí. Beleza, vou iniciar aqui a máquina, colocar minha senha aqui, beleza. Logo de início o tema não é esse, eu alterei o tema aqui do meu computador, né? O sistema operacional aqui e tal. E aqui logo abre essa janela aqui de gerenciar o servidor. Se essa janela não estivesse sendo aberta automaticamente, a gente vem aqui em iniciar, clica aqui, ó, gerenciar o servidor, que ela vai abrir. Então, como eu falei, eu vou tentar aqui configurar o servidor de HCP. Se der certo, a gente dá para fazer uns testes aí e vamos lá. Primeiramente, a gente tem que adicionar a função do DHCP. Então a gente vai aqui em adicionar ou remover uma função. Lembrando que eu não vou entrar em detalhes em ler essas mensagens tal, porque você pode estar lendo isso aí no seu PC. Então não custa nada eu pular essa parte. Então, vamos lá. Adicionar ou remover uma função. Clica aqui e aqui aparece essa mensagenzinha aqui. É, só uma Só um lembrete. Deixa eu abrir aqui a minha conexões de redes aqui. E aqui eu tenho a minha conexão NAT, que recebe a internet, ou seja, recebe o endereço válido dentro da internet. E aqui é minha rede interna, ou seja, é minha placa de rede interna. Você pode ver que aqui na minha rede externa, que é onde eu recebo o endereço válido da internet, aqui tá a opção marcada, obter o endereço IP automaticamente. Ou seja, eu vou receber esse endereço automaticamente. Eu não preciso configurar essa parte aqui. Já na parte aqui rede interna, essa parte aqui rede interna, eu preciso configurar ela. Eu não posso deixar ela em obter o endereço automaticamente. Então eu vou colocar aqui. Peço que vocês memorizem isso aqui, porque na configuração do nosso servidor de HCP aqui, a gente vai ter que lembrar disso aqui. Então vamos lá. Eu vou colocar aqui, usar o IP estático, né? E vou colocar aqui 10.0.0.2 ou ponto 1, melhor, ponto 1, vou colocar ponto 1, beleza. Máscara de subrede, aparece aqui automaticamente. Vou colocar aqui o servidor DNS preferencial, o nosso próprio servidor, 10.0.0.1. E o alternativo eu vou colocar 8.8.8.8. Beleza. Essa é minha placa de rede interna. Minha placa de rede interna ela precisa ter um endereço IP estático, ou seja, fixo. Então vamos lá. Beleza. Configurado isso aqui. Beleza. Espera aqui, tudinho aqui ela mostra que está conectado. Tudinho direitinho, sem problema nenhum. Beleza. Voltando aqui para essa janela aqui, aí a gente aqui tem o assistente para configurar o servidor. Ele aqui mostra as etapas preliminares para a gente poder configurar essa opção corretamente. Aí aqui tem a primeira opção, que é instalar todos os modems e placas.
de rede, conectar todos os cabos necessários. Se você pretende usar um servidor para conectar a internet, a gente precisa conectar ele agora. Ligar os periféricos como impressora e unidades externas. E temos que ter o CD do Windows Server em mão. Isso é essencial. Então vamos lá. Avançar. Aqui ele mostra a mensagem aqui. Quando a gente clica em avançar, ele mostra aqui que quando você clica em avançar, o assistente vai procurar conexões de rede. Então aparece a janelinha aqui. Aqui tem mostrando essa mensagem em seguida. Esperamos aí. Beleza. Aqui tem as opções de configurações. Tem as configurações típicas para um primeiro servidor. Ou seja, se você ler essa mensagem aqui, ele vai configurar tudo direitinho, tal. E a gente só quer configurar o servidor de HCP. Então, a gente vai configuração aqui personalizada. A gente só quer instalar uma função, configurar uma função, então vamos lá. Deixa essa opção aqui marcada e clique em avançar. Beleza, aqui aparecem as funções do servidor DHCP. Beleza, essas funções estão aqui marcadas. A gente faz o seguinte: a gente vai colocar aqui esse servidor DHCP aqui, marcar essa opção, porque é a função que a gente quer usar, é a função que a gente vai configurar. E vamos clicar aqui em avançar. Lembrando que aqui tem uns lembretes e tal, ou seja, explicando tudo sobre o DHCP e tal, mas eu não vou entrar em detalhe aqui, eu vou clicar em avançar. Beleza. Aqui tem o resumo, tal. A gente clica em avançar novamente. Espera aí um pouquinho. Aqui ele fala, ó, aguarde enquanto os componentes são configurados. Isso pode levar alguns minutos. A janelinha aqui atrás mudou logo em seguida. Vamos esperar um pouquinho aí. Pronto. Beleza. Aqui ele mostra as boas-vindas para novos escopos. A gente precisa de um escopo. Então a gente vai clicar em avançar. Aqui tem a descrição. Digite o nome, a descrição e tal. Deixa eu ver aqui, deixa eu pensar aqui. Eu vou colocar o que aqui? Eu vou colocar técnicos sem acento. Vou colocar a descrição aqui, estudos, por exemplo. Beleza, vamos lá, clique em avançar. Bom, pessoal, aqui tem a parte que muita gente se complica, que era muita cabeça. Eu particularmente, sou uma delas, que apesar de saber fazer esse processo aqui todinho direitinho, fazer com que as máquinas estejam realmente recebendo o endereço IP automaticamente, é, depois que eu vou configurar novamente, eu me complico. Eu fico com um monte de perguntas na cabeça e eu acho que com várias pessoas não é diferente. Então aqui, ó, vê só, a gente tem que definir o intervalo de endereço do escopo, identificado de um conjunto de endereços consecutivos. Ou seja, a gente tem que dizer aqui qual o endereço que vai ser distribuído, até onde ele vai ser distribuído. Então vamos lá. Ó, lembrando uma coisa. Lembra Deixa eu abrir aqui novamente. Deixa eu minimizar aqui. TCP/IP aqui, beleza. Lembra essa janelinha aqui? A placa de rede interna a gente definiu como 10.0.0.1. A máscara de subrede a gente não entra em detalhe aqui não. Beleza. Aí tem isso aqui, ó. O endereço da placa de rede interna é 10.0.0.1. Então, memoriza aí. Por que eu não coloquei 0? Porque 0 é para identificar a rede. Então, a gente não pode usar para essa placa aqui, porque a placa precisa ter um endereço físico, fixo. Então, vamos lá. Aqui, eu vou dar um exemplo
que eu quero usar 50 não, eu vou dizer 40 computadores. Então eu vou colocar aqui 10.0.0.2. Aí você se pergunta por que 2? Porque lembrando da lógica, que a gente precisa ter essa lógica. Primeiro, o 10.0.0.0 é rede. Esse 10.0.0.1 é o endereço fixo da placa de rede interna. Beleza? Então, 10.0.0.2 é de onde eu vou começar a distribuir. Se eu colocar 10.0.0.1 aqui, vai dar problema, vai dar conflito. E não pode acontecer isso. Aí beleza. Com isso em mente, a gente vai definir agora o endereço final. Se eu quero 40 computadores na minha rede, então eu vou colocar aqui 10.0.0. Fica a interrogação aqui, né? A gente vai colocar o que aqui? Ponto quanto? Então a gente coloca aqui 62. Aí você se pergunta por que 62? Eu vou abrir o bloco de notas aqui e vou tentar fazer aqui um resumo aqui. Vou tentar, que eu não sou muito bom para explicar isso, mas vou tentar fazer aqui, vou tentar ajudar aqui. Deixa eu digitar a tabela aqui. Beleza. Essa tabela aqui representa um octeto. Então, tá beleza. Lembrando que a gente precisa, eu quero ter 40 computadores na minha rede. Se eu pegar aqui de 16 para cá, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Se você usar a calculadora para multiplicar isso vai dar 32 computadores na rede. Quer um exemplo disso? Multiplique isso aqui. 2 elevado à quinta. Ou seja, 1, 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. Ou seja, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, 16 vezes 2, 32. É o resultado da esquerda aqui. Ou seja, ele não consegue suprir a nossa necessidade de computadores, que é 40 computadores. Então, no caso, eu vou ter que usar quantos bits aqui para host? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que é igual a 64. Beleza? E você vai ter aqui 64. Já tenho a minha quantidade de host. Ou seja, se eu preciso de 40 computadores, eu tenho 64. Isso já é o suficiente. Lembrando que eu tenho que tirar 3, 64. Eu tenho que tirar 64. 64 menos 3 é igual a 61. Lembrando que 64 é igual a 63. Aí você fica com uma pergunta na cabeça. Por quê? Porque a gente começa a contar do zero. Se 0 a 64, no caso seria igual a 65. Se você começar a contar do zero, aí, por exemplo, 0 é 1. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, até 64, você vai ver que você vai chegar a um determinado valor que é 65. Se você fizer isso nos dedos aí, da mão aí, você vai ter esse resultado exato. Não tem como dar errado esse resultado. Então, se a gente
precisa de, se aqui deu 64, então, logicamente, a gente começa de 0 até 63. Ou seja, 0 a 63, que é igual a 64. Essa é a lógica. Então, beleza. Tendo essa lógica em mente, a gente pode ver que a gente usou aqui quantos bits? 1, 2, 3, 4, 5, 6 bits para host. Deu 64. Beleza. Aqui, voltando para aqui agora. Se a gente tem, logicamente, de 0 a 63, 64 host, então eu tirei 0, o primeiro endereço, de 10.0.0.0, que foi para a rede, a identificação da rede, 10.0.0.1, que é para a minha placa de rede interna, que ela precisa ter um endereço, e vou começar a distribuir o endereço de 10.0.0.2. E por que eu coloquei 62 aqui? Porque, lembrando, 63 é o último endereço. E o último endereço é para broadcast. Então, a gente não pode colocar 63. Só pode colocar 62. A minha máscara eu poderia deixar aqui desse jeito. Mas no caso, eu vou aumentar aqui. Eu estou usando um octeto aqui para a rede. Eu vou usar 3 octetos para a rede aqui. Então deixa eu colocar aqui 255 e 255. Beleza. Aí você olha assim, mas por que isso aqui? Porque isso aqui eu quero definir definitivamente quantos hosts eu quero ter dentro da minha rede. Então, se eu usei 6 bits para host, então, logicamente, eu usei 1 bit para rede. Ou seja, ocupei tudo isso aqui, para não ser não poder haver, como posso dizer, modificação, para ficar fixo, e peguei 1 bit do meu octeto de host, do último octeto de host, para rede. Por isso que a máscara aqui ficou 128. Se eu pegasse 128 e 64, seria 2 bits para rede. Ou seja, 128 com 64 daria 192. Aí no caso aqui ficaria 192. Agora por que esse 26 aqui ou 25? Porque é a quantidade de bits que eu estou usando para a rede. Ou seja, se eu estou usando 255, 255, 255, eu tenho 3 octetos. E cada octeto tem 8 bits. Então, 8 com 8, 16. Com 8, 24. Com mais um bit do último octeto que era para host, então ficou 25 bits. Ou seja, 3 octetos mais um bit do último octeto que é de host. Então está explicado isso aí. Beleza? Pronto. Vamos lá. Eu clico aqui em avançar. E aqui vem um fator importante. A exclusão dos endereços que irão sobrar. Porque, respectivamente, eu tenho de 2 a 62 endereços que eu posso distribuir para minha rede interna. Eu só quero 40. Então, se eu ocupar 40 endereços, vai sobrar uma quantidade de endereço aí para quem quiser conectar a rede, se conectou e usou. Coloca a placa lá em obter endereço IP automaticamente e vai receber todas as configurações e vai poder acessar minha rede. Então eu não quero isso. Então a gente faz isso na seguinte janelinha aqui, ó. De onde eu quero excluir essa parte de endereço que eu não quero usar, que vão sobrar, até onde vai ser excluído nessa outra janelinha aqui, IP final. Então vamos lá.
eu preciso só de 40 computadores. Então, no caso, eu vou ter que colocar aqui 10.0.0.41. Por que 41? Porque eu estou começando a contar do 2. Se eu começar a contar do 3, seria 40 e quanto? Seria 43. No caso aqui, perdão pessoal, aqui é 42. Então eu vou excluir de 42 até 10.0.0.62, que vai dar um resultado aí de 20 e pouco endereços excluso. Eu clico aqui em adicionar. Você pode fazer esse cálculo com mais precisão, com mais calma. E você vai ver que vai dar tudo certinho. Beleza? Então vamos lá. Clica aqui em avançar. Aqui tem o lease time, ou seja, a renovação do endereço IP. Porque a gente pode aqui determinar um valor para a renovação de IP, ou seja, para o IP não ficar constante, trocar. Então, eu não vou colocar 8 horas, ou quer dizer 8 dias, isso é muito, isso aí é um exagero que vem pré-definido pela máquina. Eu vou colocar aqui, deixa eu olhar aqui, eu vou colocar 1 hora e 30 minutos, 1 hora e meia. Deixa eu apertar aqui, fica mais fácil. Beleza. Feito isso, clique em avançar. E aqui ele pergunta se deseja configurar essas opções agora, que é quando os clientes obtêm o endereço, eles recebem opções de HCP como os endereços, como endereços de roteadores tal. Essa opção aqui eu não vou configurar agora, eu só quero o DHCP focado, eu só estou focado no DHCP, então eu não deixo aqui o sim marcado, eu clico em não e clico aqui em avançar. Beleza, feito isso, aqui mostra a janela, concluído o assistente para novos escopos. Eu clico aqui em concluir e beleza. A janelinha aqui aparece. Este servidor agora é um servidor de HCP e eu dou um concluir. Beleza. Feito isso, deixa eu fechar isso aqui. Feito isso, vamos lá. Eu clico aqui no gerenciar aqui este servidor de HCP, logicamente. E aqui o meu está ativado aqui, só que eu preciso ativar o escopo. Então eu vou aqui ativar o escopo. Beleza, meu escopo está ativado. Aqui tem o meu escopo tudo direitinho. Aqui tem o endereço final de onde ele vai distribuir tal. Ou seja, tendo a lógica, ele só vai distribuir de 2 até 42. Ele vai ter de 2 até 42. Porque, ou seja, de 2 a 41. Porque de 42 até 62 eles vão ser excluídos. Isso aqui mostra isso aqui. Deixa eu abrir um pouco aqui a janela. E aqui você vê de 10.0.0.0 a 42 aqui e 10.0.0.62 endereços IP excluídos da distribuição, não vão ser distribuídos. E de 10.0.0.2 até 10.0.0.41 é a distribuição. Ou seja, pelo que a gente pré-definiu lá na configuração, ele só vai distribuir até 41. Mostra aqui 42 porque aqui é o IP final, ou seja, é a faixa toda completa. E aqui é a exclusão, que não vão ser, os endereços de tal endereço IP a tal endereço IP não vai ser usado, não vai ser distribuído. Aqui não tenho nenhuma concessão ativas. Também aqui não tenho opção de reserva, opção de escopo, nada, eu não vou mexer nisso agora. Beleza. Vou fechar aqui, eu posso fechar isso aqui.
porque o meu escopo tá ativado, o meu servidor também está ativado. Então, deixa eu fechar aqui, beleza. Feito isso, deixa eu abrir aqui novamente para você conferir, você ter certeza disso. Tem o TCP aqui, beleza, aqui ó, 10.0.0.1, que é o endereço da minha placa de rede interna. Máscara de subrede aqui tem essa aqui, e aqui tem o DNS, que vai ser o meu próprio servidor. E aqui tem o DNS alternativo, beleza. Pronto. Lembrando que a placa de rede de internet aqui é a minha placa NAT, ou seja, é a que faz a tradução do que eu peço para a rede externa. Ou seja, ela vai buscar para mim e ela traz de volta. Porque o endereço que a gente usou na rede interna é endereço privado. Não a gente não pode estar com esse endereço na rede externa, que é a internet. Então vamos lá. Agora eu vou fazer o seguinte. Para mostrar que tá tudo funcionando direitinho aqui, eu vou pegar isso aqui, vou aqui, eu vou ligar um cliente. Vou ligar meu cliente aqui. Esperar um pouquinho aí. Tá iniciando a máquina aí. Beleza, a máquina foi iniciada. Eu vou aqui iniciar. Deixa eu ir lá minhas conexões de rede. Pronto, beleza. A minha placa de rede está desativada. Por que eu fiz isso? Eu recomendo isso, pessoal, para você não estar com, vocês não tá com, sei lá, dando problema tal, porque você está com a máquina cliente ligada e você está configurando um servidor de HCP, aí de repente não, as coisas não funcionam bem. Aí eu preferi deixar as minhas máquinas clientes desligada e peguei, desativei a placa de rede. Quando eu ligar a máquina cliente, eu ativo a placa de rede, ou seja, ela vai ativar e vai pegar a configuração de DHCP todinha direitinho. Aqui, ó. Beleza. Ela vai mostrar aqui que já está conectado, ou seja, conectado. Deixa eu entrar aqui em status. Aqui, velocidade e tal, tudo direitinho. Deixa eu ir aqui em suporte. E aqui em detalhes. Aqui. Lembra lá que a gente colocou no servidor de HCP para ele começar a distribuir de 10.0.0.2. Então, a minha máquina recebeu esse endereço IP. A máscara de subrede, que determina definitivamente quantos hosts a gente vai ter dentro da rede interna, ela está aqui. Ou seja, 255.255.255.128. Esse endereço físico aqui é o endereço da placa de rede. Isso aqui não convém. O servidor de DHCP é 10.0.0.1, ou seja, é a placa de rede interna que está no nosso servidor, ou seja, a placa que eu coloquei, o endereço fixo, o endereço estático. Aqui tem a obtenção da concessão e o vencimento da concessão, que é de 1h30. Beleza. O servidor DNS Wins a gente não tem nada porque a gente não configurou nada. Então deixa eu pegar aqui e mostrar aqui para vocês essa máquina aqui. Para você ver que ela já está na opção lá de concessões ativas do servidor de HCP. Deixa eu aqui ó. Pronto. Aqui eu tenho o meu escopo. Aqui eu tenho aquela mesma coisa de endereço e tal. E concessões ativas. Aqui eu tenho essa minha máquina cliente aqui. Essa minha máquina cliente. Ou seja, ela está aqui, ó. Vencimento. Aqui mostra o vencimento da concessão. E aqui tem a identificação única e tal. E aqui mostra que eu tenho
a máquina já conectada no meu servidor de HCP. Para você ver que tudo está funcionando normalmente, direitinho, eu vou ligar minha outra máquina cliente só para você ter certeza disso. Então deixa eu ir aqui, deixa eu ligar ela aqui. Beleza, deixa eu ir lá aí no meu locais de rede, meus locais de rede, exibir conexões de rede. E a minha placa ela está conectada, ou seja, essa máquina eu desliguei, mas eu não desativei a placa. Então deixa eu aqui dar status e mostrar a você que a minha primeira máquina cliente, ela tem o IP 10.0.0.2. Essa daqui já atribuiu o outro IP, que é o 10.0.0.3. A máscara de subrede é a mesma, o servidor de HCP é o mesmo, ou seja, tudo configurado conforme mostrado, tudo direitinho. Deixa eu fechar aqui e deixa eu fazer outra coisa aqui para você ver. Eu vou clicar aqui no prompt de comando e vou dar um IP config /all. Aqui vai demonstrar detalhadamente as nossas o que a gente precisa de informação para entender isso melhor. Aqui tem o nome do host, cliente 1. Aqui tem o adaptador conexão local, que é o meu adaptador de rede, tudinho. Aqui eu tenho o endereço físico da placa de rede, ou seja, o MAC address, endereço da placa de rede. Aqui mostra que o DHCP está ativo, a configuração automática também está ativa. O meu endereço IP é o mesmo que a gente viu agora há pouco, que é o 10.0.0.3. A máscara de subrede também. O servidor DHCP é o 10.0.0.1. O gateway a gente não colocou nada, então não tem nada. Beleza, aqui mostra o tempo da concessão. Só. Deixa eu fazer na outra máquina também para você ver que é a mesma coisa. Vou fechar isso aqui, essa janela aqui. Pronto, de comando. Então ipconfig aqui. /all. Errei aqui, pessoal, a ipconfig e coloquei ali. Eu coloquei ali icpconfig, nada a ver. Peço desculpa aí. E aqui tem, ó, mostra a mesma coisa. O nome dessa máquina é cliente. Tipo de nó a gente não tem e tal. O WINS não está ativo, beleza? Porque a gente não configurou nada. E aqui tem o meu adaptador de rede local, que é a placa de rede. Tem o endereço da placa de rede aqui, mostra que o DHCP está ativo. A configuração automática também. Dessa máquina a gente viu que o endereço é 00.210.0.0.2. Está aqui o endereço IP dela. A máscara de subrede também. E o servidor de HCP também, que é o 10.0.1. Lembrando que o servidor de HCP é a placa de rede. Esse endereço é da placa de rede do servidor de HCP. Esse endereço é fixo. A gente precisa ter um endereço para o DHCP poder distribuir tudo isso direitinho. Se eu colocasse nessa outra máquina aqui, o 10.0.0.1, daria conflito, porque esse endereço já está sendo usado nessa placa e a gente não pode usar esse endereço. Então, é isso aí, pessoal. Eu espero ter ajudado. Eu sei que
ficou muita coisa aí em dúvida aí na cabeça de vocês, até porque eu não sei muito explicar isso aqui. Eu consigo entender, mas explicar assim verbalmente eu não consigo. Mas eu espero que eu tenha ajudado e para maiores dúvidas eu aconselho vocês a pesquisarem, fazer pesquisa e outra coisa, treinar bastante, ou seja, insistir, porque sem insistência a gente não consegue nada. Espero ter ajudado aí e valeu, pessoal. É só.